Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Diga isso. Sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Aplauda Ele porque Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia. Amém, irmãos? Pode se sentar, por favor. Mesmo aí assentado, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, nós vamos orar a Deus. Maravilhoso e eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo Teu amor, pelo Teu carinho, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, Pai celestial, estamos aqui agora para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, seja o Senhor nos abençoando, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, olha para esta igreja, olha para cada um de nós aqui, Pai. Nós precisamos muito do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Vou chamar aqui a minha filha Tami, vai estar trazendo uma palavra para vocês, tudo bem? Mais uma vez, né, filha? Deus abençoa, Pai, a mensagem. Ó Deus, fala ao coração da tua serva, que essa palavra venha falar conosco, em nome de Jesus. Nós oramos, pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém, igreja? A paz do Senhor. Como todo mundo sabe, hoje é um dia muito especial. É comemorado o Dia dos... Isso, então a mensagem é voltada para os pais. Certo? Dá um sorriso de olhar para o seu irmão do lado. Deus vai falar contigo, meu marido, fala. Ou para quem é jovem, né? Às vezes é pai, futuro pai. Não agora, tá bom, jovens? Nem pensar você que é solteiro. Agora não. Aleluia. Irmãos, olhando a data, a origem do Dia dos Pais, há muitas controvérsias. Tem pessoas que falam que surgiu lá na Babilônia, quando um escultor escultou um cartão de argila, em comemoração para os pais. Nos Estados Unidos foi um pouco diferente. No ano de 1910, uma menina muito orgulhosa do seu pai, que era veterano de guerra, cuidando dos 6 filhos sozinho, ela fez uma festa para ele, porque ela achou ele muito corajoso, ficou muito orgulhosa daquela atitude do pai sozinho, estar cuidando dos filhos, porque a esposa
desse homem tinha falecido. Então, ele ficou sozinho cuidando dos filhos e aí, depois, se tornou nacionalmente lá conhecido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, foi um publicitário que começou a comemorar essa data, mas era de cunho social, comercial, enfim. Hoje nós temos o Dia dos Pais, né? Qual que é o pai que ganhou um presentinho hoje aí? O Fabrício ganhou mesmo. Mas temos outros pais também, glória a Deus. Só de você ter seu filho, né, irmãos? É um presente. Amém? Amém, pai? Aleluia. Mas falando de pai, eu me recordo muito bem do meu pai, que está ali sentadinho. Tenho ótimas lembranças, ótimas memórias dele. Lembro que quando eu era criança, ele lá em Dracena conquistou sua moto. Aí eu lembro que ele chegou de moto acelerando, sem capacete, que naquela época podia ainda. E eu, criança, correndo, falei, mãe, o pai comprou uma moto, E aí ele levava a gente para cima e para baixo com essa moto. Lembro do meu pai também super trabalhador. Ele acordava às 6 horas da manhã, ia para a farmácia. E muitas vezes trabalhava sozinho no período da noite, até às 10 horas da noite. Sempre muito trabalhador. Sempre a nossa casa era farta de alimentos, de comida. Era a nossa festa ir no mercado. Lembro do meu pai também com a minha avó materna, né? Então, minha avó materna, ela ficou doente. E nos últimos anos, minha mãe e meu pai cuidaram dela. E não é fácil cuidar de idoso, porque minha avó também tinha problemas na perna. E meu pai parecia um filho dela, e ela ficava, Edson, faz isso, faz aquilo. E o meu pai sempre lá acudindo minha avó. E a gente, nossa, mãe, o pai tem uma paciência. Lembro do meu pai também, falando da mãe dele, né? Falando super orgulhoso da minha avó, que mora lá em Tupi Paulista. Uma pessoa muito inteligente, muito corajosa, que também cuidou dos filhos, ficou viúva, sempre trabalhadora, costureira, inteligente. Um abraço para minha avó. E lembro do meu pai também, muitas vezes, quieto, calado, né? Todo mundo conhece o pastor Edson. E lembro também de dar risada do meu pai. Alguém já viu o pastor Edson gargalhando? Fazendo, alguém já ouviu? Difícil, né? Então, eu e minha mãe, a gente morre de rir quando a gente pega meu pai fazendo isso. Porque é muito engraçado. Ele sorrindo lá no cantinho. Lembro do meu pai também falar do pai dele, né? Com dor no coração, com tristeza, porque o meu avô paterno eu nem cheguei a conhecer. Ele tinha vários problemas com álcool. Então, ele já contou várias vezes testemunho aqui. E lembro do meu pai falar disso com tristeza. Até hoje, meu pai se intitula de papai. Eu e minha irmã temos 30 e poucos anos, minha irmã 40 e poucos anos. Não vou falar exatamente a data, não convém falar a idade exata. Mas, enfim, até hoje ele fala assim, filha, você quer que o papai faça isso? Filha, você quer que o papai faça aquilo? Filha, eu estou casada com meu esposo. Você quer uma carona para ir para casa, filha? Eu falo, não, pai, não precisa. Então, o que ele pode ajudar, ele faz isso, para ajudar as pessoas. Sempre muito caridoso, carinhoso, protetor, sempre. E eu lembro também de uma situação engraçada do meu pai. Num acampamento de jovens, o meu pai, ele teve 2 jovens que não estão aqui, que pegaram meu pai, um pelas pernas e o outro pelos braços, e começou assim, sabe, ameaçar ele para jogar na piscina? Aí eu, dolidos. E aí, ao invés do meu pai cair na piscina, ele escorregou, caiu no chão mesmo, no concreto. E aí, esses jovens ficaram super envergonhados e só dava meu pai com as costas toda ralada nesse acampamento. Eu não sei se você lembra, pai, disso? Oh, coitado do pastor. Irmãos, eu lembro também que meu melhor aniversário foi quando eu fiz 5 anos. Até falei para minha mãe, é essa data mesmo? Quando eu fiz 5 anos, estava a minha mãe, a minha irmã, eu e meu pai. Lembro até da cor da toalha, que era vermelha. Isso, né, mãe? Vermelha, tinha refrigerante e um bolo. Foi minha melhor recordação de aniversário foi essa. E o meu pai está aí, sempre um homem de oração, humilde, bondoso e temente a Deus. Te amo, viu, pai? Feliz Dia dos Pais. Um abraço pro meu sogro também. Mas, enfim, meu pai não quer dizer que ele não tenha defeitos.
Mas o meu pai tem muito mais virtudes do que defeitos. E eu tenho ótimas recordações, ótimas memórias em relação ao meu pai. Mas eu quero perguntar para você hoje que é pai, se o seu filho estivesse aqui no meu lugar, o que ele falaria de você? O que ele falaria a seu respeito? Que ótimas recordações ele teria para falar do pai dele? E falando um pouco de pais, fica aí com essa reflexão. E falando mais um pouco de pais, nós temos vários tipos de pais, né? Tem aquele pai que é mais relax, relaxado. O filho está lá na árvore, quase caindo, o pai, desce daí, menino. Até a conversa dele e o andar dele é em slow motion. Menino, desce. A mãe está com os cabelos em pé, coitada, né? Já está segurando um aqui, outro ali. E o pai com aquela calma. Então, tem vários tipos de pais. Tem aquele pai também que é super brincalhão. Você olha e fala assim, gente, cadê o pai daquela criança? Quando você vai olhar, está no pula-pula junto com o filho. Tem pai assim também. E tem pai que é super protetor. Eu vejo pai super protetor também quem é pai de menina. A menina, tadinha, tem 2 anos, o pai já estufa o peito e já vê os machinhos lá já assim, ó. Quem que está olhando a menina dele, certo? Eu só estou vendo um olhar um do outro aí, ó. Ah, se pudesse ver a face, né? Certinho. Tem pai que sonha ser técnico. Você vê chegando na igreja, desce 1, desce 2, desce 3 do carro, desce 5, desce 7. Desce um monte, mas amém. Eu acho lindo família grande. Tem pai que gosta. Tem pai que tem a mesma idade do filho. Como que isso é possível? Eu vou te falar. O Fabrício discutindo com o João Lucas. E os 2 irmãos são iguaizinhos em argumentos. Tem que ter muito argumento ali. Então, daqui a pouco, parece aquele ringue, sabe? Vamos lá, primeiro round. E o Fabrício fala daqui, o João Lucas fala dali, o Fabrício fala daqui, o João Lucas dali. Aí tem uma hora que o João Lucas fala, o Fabrício fica pensativo. Aí eu falo, primeiro round, João Lucas. E tem hora que eu falo, amor, quantos anos você tem? Chega, olha o seu filho. Aquelas discussões, né, cotidianas mesmo. Mas independente do tipo de pai que você seja, ou que você conhece, ou o seu pai mesmo foi para você, qual que é o tipo de pai ideal? À luz da palavra, o que a Bíblia nos ensina a respeito dos pais? E hoje, irmãos, eu confesso que é um grande desafio de ser pai. Porque nós competimos com muitas vozes para nós escutarmos. Os nossos filhos têm acesso a muitas coisas, certo? A vozes, as janelas, a internet está aí, televisão. E fica difícil nós acessarmos o coração dos nossos filhos. É muito difícil hoje. Realmente é um desafio ser pai, atualmente. Porque antigamente, eu acredito que era mais fácil. Os filhos eram mais unidos com as suas famílias, tinham mais refeições em volta da mesa. Os filhos aprendiam os ofícios com os pais, né? Era passado de geração em geração. Quem é daquela geração que, com o olhar, você já sabia que o seu pai ia te repreender com castigo, ou ia ser varada, cintada, objetos voadores? Quem é dessa geração que, com o olhar, você já sabia? Ih, tá vendo? Ó, já até sei, com o olhar já tinha um respeito. Isso não era medo, não, gente, isso era respeito. Tinha respeito com o pai. E hoje em dia é muito difícil isso. Mas, à luz da palavra, qual é o conselho que a palavra nos dá para sermos bons pais? Gostaria que vocês lessem comigo em Efésios 6:4. Efésios 6:4. Então, Paulo dá um bom conselho. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeiro, não seja permissivo demais.
A Bíblia fala que você tem que disciplinar o seu filho. Em Provérbios 13, 24, diz que quem se nega a castigar, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, disciplinar o seu filho é um ato de amor. Isso quer dizer que você ama seu filho. Outra coisa, vou contar um segredo para vocês. Choro não mata. Entendeu, gente? Choro não mata. Eu tenho pedagogia e pós-graduação em psicopedagogia. Aí eu vou dar aula para o João Lucas lá em casa. E aí eu vou com aquela atividade lúdica e ensino lá, tudo colorido, com a lousinha, tal, tal. Beleza, vamos para a atividade. Ai, mãe, minha mão está doendo. Mãe, eu estou muito cansado, vai ser só uma? Mãe, por favorzinho, só uma atividade. E aí começa. Irmãos, aí eu vou lá no quarto, pego a cinta, jogo em cima da mesa. E aí, cara, você vai fazer ou não vai? Né? Pedagogia, psicopedagogia ficou do lado para trás. E aí, cara, você vai fazer ou não vai? Aí ele abre o sorrisão. Tá bom, mãe, estou fazendo. Mãe, você é muito fofa, sabia, mãe? Você é muito fofa. Gente, quem me ensinou? A palavra. A palavra de Deus me ensinou. Outra coisa que os pais erram ao disciplinar seus filhos é compará-los. Olhe para a sua mão agora. Olhe para a sua mão, pode ser só uma. Os seus dedos são iguais? Não, seus filhos também não são. Você pode cobrar o mesmo empenho dos seus filhos, mas não o mesmo desempenho deles. Porque cada um vai ter a sua particularidade. Você vai esmagar um e enaltecer outro, ou vice-versa. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Então, esse é um outro erro que os pais cometem. Irmãos, também fala aqui no versículo que para nós criarmos na admoestação do Senhor. Essa palavrinha admoestação, se nós formos pesquisar a origem dela mesmo, o significado dela no grego, significa educação verbal. Muitas vezes, não é só na cinta ou na vara que você vai disciplinar o seu filho, mas na conversa. E não é uma conversa para humilhar ou ridicularizar seu filho, mas para ensiná-lo. Para ensinar à luz da palavra como ele deve ser corrigido. Porque tem pais que ao invés de, vai lá dialogar com o seu filho, ele fala para o filho, sua mulherzinha, ou para a moça mesmo, a preguiçosa. Quando a criança cresce, ela tem aquilo guardado no seu coração e ela se torna aquilo que foi profetizado na vida dela, a criança, ou ela não se torna aquilo, mas fica frustrada, com mágoas do seu pai. E no artigo 229 da Constituição, diz que é responsabilidade dos pais educarem e protegerem os seus filhos. Então, não passe esse papel para outras instituições. Não passe esse papel de educar seus filhos para o mundo, para a escola. Graças a Deus, eu trabalho numa escola cristã, que tem princípios cristãos. Mas nós vemos aí quantas escolas não tem mais o dia do pai, da mãe, é o dia da família, do cuidador, porque o diabo sabe a importância que a figura masculina exerce na sociedade. E ele quer destruir isso. Ele quer que o mundo se torne bissexual. Então, não passe esse papel para outra pessoa, ou para babá, para vizinho, para avó. E você que muito vô e vó cuidou com carinho. Mas se você tem essa condição de criar seu filho, se você tem essa condição, crie ele, eduque ele na disciplina, na admoestação do Senhor, amém? Glória a Deus. Outra coisa, passe a fazeres para os seus filhos quando eles forem pequenos, né? Jogar um lixo, lavar uma louça, varrer, limpar uma casa, né? As meninas, os meninos trabalhos de homem, meninas trabalhos de menina. Porque cabe a vocês, pais, ensinarem para os seus filhos serem honestos, pontuais, a não xingarem, a serem solidários, a respeitarem o próximo, a serem humildes, a comer de tudo, a não falar com a boca cheia. Cabe a vocês, pais, ajudar nas tarefas diárias, a não pegar nada que não é deles, a ser organizado, a cuidar das suas coisas, a respeitar as regras e, principalmente, ensine eles a amar a Deus. Principalmente, ensine eles a amarem a Deus.
Você sabe que na Segunda Guerra Mundial teve uma situação muito famosa. Foi uma luta bem conhecida. Londres estava sendo atacada por caças alemães na Segunda Guerra Mundial. Para contra-atacar, Londres também enviaram pilotos com seus caças. Eles venceram essa luta deles e enviaram caças para destruir os caças alemães. Agora reparem, esses pilotos pilotando caças tinham 19 anos. Homens com 19 anos. Hoje nós temos homens com 30 anos que não saíram de casa ainda. Que são super protegidos, que não sabem lidar com dificuldades básicas do dia a dia. Homens que não querem casar, que têm medo de tudo. Então vamos refletir o jeito, a maneira que estamos educando essa geração, para não serem super protegidos. Agora, quantos lembram de José da Bíblia? Quantos lembram da história de José? Conta para mim, como que foi? Alguém? Alguma coisa? Vamos, gente! Mas não estou falando do José do Egito agora. Eu estou falando de José, pai de Jesus. A Bíblia não fala muito a respeito dele, mas fala um pouco. E nós vemos que José, pai adotivo de Jesus, treinou, educou e preparou Jesus. E outra, ele aprendeu o ofício da carpintaria com José, o seu pai adotivo. E José fez uma coisa que todo pai deveria fazer. A coisa mais importante, preparou o filho para ir mais longe que ele. É isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Preparar os nossos filhos para irem mais longe que nós. Amém, igreja? Vocês estão parados assim, no banco? Aleluia. E entrando isso sobre criar na disciplina e na admoestação do Senhor, eu quero ir um pouquinho mais fundo, lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, eu vou ler agora. Deuteronômio 6, 6 ao 7. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Daniel 2, 23. Olhem, reparem aí. Daniel 2, 23. Vou esperar porque essa é forte. Ó Deus de meus pais. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Ó Deus de meus pais, Daniel, longe da sua casa, aproximadamente a mais de 2.000 quilômetros, o que fez um jovem desse não se contaminar? O que fez? Ó Deus de meus pais. Estava longe da família dele, num contexto de uma sociedade super pervertida. Babilônia. Briga por poder, ostentação, riquezas. Mudaram o nome de Daniel. Mudaram a sua língua, mas não mudaram o seu Deus. Ó Deus de meus pais. E hoje, amados, nós temos coragem de ensinar os nossos filhos a idolatrarem um time de futebol, mas não temos coragem de incutir a palavra no coração deles. Olha só, como isso é forte. Ó Deus de meus pais. Saudações para os palmeirenses. Mas isso é sério, gente. Isso é muito sério. Você sabe que um desafio hoje, nesse momento de pandemia, é ensinar os filhos em casa, não é? Porque você senta lá, você nem lembra da matéria de direito, né? Você vai ensinar seu filho lá do 5º ou já adulto, e aí você fica lá, nossa, eu não lembro, e você
passa igual eu, sufoco, e pega a cinta, e se deixar o menino fica lá no tablet, no celular, na televisão, mas é difícil o menino estudar. O que você queria muito nesse exato momento, na hora de educar seu filho? Que quem estivesse lá? A professora. Você gostaria da presença da professora. Porque a professora ia ensinar seu filho corretamente. A professora ia explicar para ele os probleminhas lá da raiz quadrada de não sei das quantas. O verbo to be, né? A professora ia ensinar. Assim é com você. O seu filho necessita da sua presença. Necessita da sua presença para ensinar eles, educarem os caminhos do Senhor, o caminho do Senhor e tudo que há nessa vida. Então, seja um pai presente, não seja um pai omisso. Porque desde criança, irmãos, prestem atenção. Desde criança, o bebezinho nasce e ele tem o primeiro objeto de amor dele, que é pela mãe. Uma figura materna, mulher. E ele a psicologia explica isso, ele faz essa diferenciação entre a mãe, ela e o mundo com a figura paterna. Reparem que quando a criança vai na escola, ela tem o quê? Mulheres, professoras, a maioria são mulheres. O mercado de trabalho aí, e as mulheres estão dominando. Cada dia mais, cada dia mais. Então, se nós não impormos a nossa presença masculina, o que será desse mundo? Como eu já falei, o diabo sabe da sua importância, homem. O diabo sabe. E ele quer cada dia mais apagar a sua imagem. Então, com a ausência da figura masculina, o que vai acontecer? A homossexualidade para homens. O que vai acontecer com as meninas? Ela vai, quando ela for adulta, ela vai procurar a figura paterna que ela não teve em homens. O que vai acontecer? Suicídios, desvio de comportamento. Pela importância que a figura materna tem na vida do indivíduo, do seu filho, da sua filha. Então, não seja omisso. Lembre-se que seu filho não precisa só de roupas, teto, educação, mas de afeto, amor e encorajamento. Amém, igreja? Bom, o que é ser um bom pai? Então, nós pegamos aqui esse conselho em Efésios 6, 4, que fala: Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos lá. Então, recapitulando, criar os nossos filhos, né? Se preciso, na vara. Outros momentos, não vai precisar disso, mas uma conversa vai resolver, um castigo vai resolver. Hoje tem crianças que dói mais você tirar a TV, a mídia dele, do que você bater. Algumas crianças são assim. Mas ensinar valores éticos, morais, porque a família transmite esses valores para a criança, passa valores espirituais para ela, psicológicos, morais. É esse órgão, a família, que passa para a criança. Mas olhando esse versículo aqui: Pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação. Não sei se meu pai lembra, mas quando eu era aborrecente, você lembra, mãe? Eu amava falar essa parte A do versículo para meu pai. Eu falava: pai, não provoquei vossos filhos a ira. Mal eu sabia a profundidade que tinha esse versículo, que tinha um significado muito mais amplo do que está aparecendo aqui. Por quê? Sabe quando você provoca a ira do seu filho? Quando você grita e ofende sem razão, só porque você teve um dia estressante. Quando você provoca a ira do seu filho? Quando você maltrata a sua esposa. Você trata todo mundo bem. A vizinha, a mulher do seu melhor amigo, mas a sua esposa. Quando você provoca a ira do seu filho? Quando você cobra dele uma coisa e você vive outra. Você provoca a ira do seu filho quando não há diálogo. Vocês sabiam que Absalão e Davi ficaram mais ou menos 11 anos sem conversar? 11 anos sem conversarem, irmãos. Sem tratar as mágoas, sem exercer o perdão na vida deles, sem resolverem as pendências. 11 anos. Será que vai precisar tudo isso?
Quando você provoca a ira do seu filho? Quando você não tem tempo para eles. Quando você provoca a ira do seu filho? Quando você não acredita nos sonhos dos seus filhos e ainda por cima desmotiva ele. Quando você, enquanto sacerdote do lar, nunca ora pelos seus filhos. Isso é provocar a ira dos seus filhos. Muitas coisas. E a oração, você sendo sacerdote do lar, é tão importante você orar que você não faz ideia da dimensão que é importante. Eu lembro de uma vez que eu já era casada, mas hoje não é dia do esposo, não vou falar bem do Fabrício agora, ele está aqui, não está lá fora. Mas, mesmo casada, aos 11 anos, eu já contei aqui, aos 11 anos foi a primeira vez que eu senti uma opressão espiritual maligna, foi muito forte. E eu não sabia lidar, conforme eu fui envelhecendo, aí eu fui tendo armas contra aquilo, e lutando, e orando. Eu lembro que minha mãe me ajudou bastante também, orar em voz alta, e ler, e repreender. E foi minha vida inteira. E depois de casada, isso persistiu. Tem épocas que são mais fortes, tem épocas que eu não sinto. Gente, é horrível. Não sei se você já sentiu alguma vez, mas é horrível. Parece que o inimigo vai te possuir e está repreendido em nome de Jesus. Certo? É assim, sai para lá, capeta. Mas enfim, aí eu lembro que eu fui lá no meu pai e falei, pai, ora por mim, porque eu não aguento mais. Não aguento mais, eu sou casada já. E eu não aguento mais, porque todo mundo está lá no reteté, está na bênção, está sentindo o poder vindo dos altos, a unção, glória a Deus. E eu estou lá lutando, batalhando. Eu sei que tem pessoas que precisam, mas para mim fazia mal. E aí eu lembro lá que eu fui na casa do meu pai e da minha mãe, né? Eles já com a cara todo de choro, sabe? Filho chora, pai chora junto, né? Tudo com a cara de choro, e eles oraram. Irmãos, foi como tirar com uma luva. Não digo que nunca mais senti, mas eu sinto como se fosse uma certa distância entre a minha pessoa e esses capetas dos infernos que vêm nos perturbar. Tem uma distância boa. Mas está repreendido em nome de Jesus. Mas eu lembro dessa oração que o meu pai fez por mim. Por isso que eu estou falando da importância de você, pai, orar pela sua família, orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, mesmo que sejam adultos. Orar até hoje, meu pai ora por nós, ora por genros, que é bênção, ora por todo mundo, glória a Deus. Outra coisa importante, irmãos, é que dê exemplo para o seu filho. Ele vai observar se você ama, se você é trabalhador, se você é temente. Ele vai saber, assim como eu sei, que você não é perfeito. Mas haverá mais virtudes do que defeitos. Glória a Deus. E eu gostaria que você refletisse nesse momento. Você refletisse, cadê o seu filho agora? Você que é pai, cadê o seu filho? Ele está aqui na igreja, é lógico que quem é pequeno não está. Mas ele está no caminho do Senhor? Onde que está o seu filho? Está na sua casa? Está no mundo? Está andando com amizades que influenciam, né, para o caminho mal? Onde está o seu filho? Está preso? Está se drogando? Está se prostituindo? Onde está o seu filho, pai? E às vezes você vai falar assim para mim, mas eu não tive um bom exemplo de pai. Meu pai também não teve um bom exemplo de pai. Mas eu quero te dar um bom exemplo de pai que você tem, que é o seu Pai Celestial. E Ele ama você. E Ele está te dando a oportunidade nessa noite de ouvir a palavra de Deus. E te dar um bom conselho para você ser um bom pai. Porque Ele também é pai dos seus filhos. E Ele quer que todo mundo ande no caminho dEle. Porque nós um dia também estávamos perdidos, como o filho pródigo. E Ele nos encontrou. Reparem que a parábola do filho pródigo fala a alegria do filho ou do pai? Mostra mais a alegria de quem ali? Do pai. Porque o pai se alegra de você estar aqui. O pai se alegra de ver os seus filhos também aqui. Aqui que eu digo é no contexto da Bíblia, no contexto do caminho de Jesus. O Pai Celestial, Ele nunca falhou com você. Ele não falhará e Ele tenho certeza que Ele não te abandonará. O que eu quero dizer com tudo isso? Não desista do seu filho. Por mais difícil que esse papel seja para você exercer nesse momento, não desista do seu filho. Amém? Amém, você que é pai?
E você que não teve um exemplo bom, quem que é o seu pai? Que te dá um exemplo bom? Deus. Deus é o seu pai. E Ele cuidará de você, assim como está cuidando agora. O grupo de louvor pode subir. Isaías 64, 8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. E eu gostaria de encerrar. Muitas pessoas sabem que eu gosto muito de assistir filme. E de vez em quando eu indico aí. E eu gostaria de encerrar sobre uma reflexão de um filme que se chama Eu Só Posso Imaginar. Quantos assistiram esse filme aqui? É mais os jovens mesmo, né? E conta a história de um filho que ele não teve uma boa educação, a educação que ele queria. Ele seguia Cristo, mas o seu pai tinha aquele poder abusivo de ofender com palavras, às vezes de espancar também. Então ele cresceu com aquele pai rancoroso, aquele pai ruim, aquele pai que não dava carinho. E ele ficou muito triste, ele tinha o sonho de ser músico. E o pai também colocava ele para baixo, desmotivava ele. Então ele saiu, o filho saiu de casa, foi em busca dos seus sonhos, da música. E depois ele voltou para o lar. E o pai dele estava diferente, o pai desse menino. O pai dele tinha se convertido. E o menino estranhou, porque o pai começou a fazer tudo aquilo que ele sempre sonhou de ter a figura paterna, daquele jeito. O pai dele começou a se tornar um bom pai para ele, começou a conversar com ele, ele começou a desfrutar daquele relacionamento de pai e filho. Só que não por um bom tempo, porque o pai estava com uma doença terminal. E ele ficou muito triste, muito triste. Porque ele queria mais tempo com o pai dele. Aí ele fez uma canção, o pai dele morreu e tudo mais, ele fez uma canção que estourou, fez muito sucesso nos Estados Unidos, eu posso imaginar, fez muito sucesso nos Estados Unidos, né? Deu recordes lá de venda na época. E essa história que eu contei para vocês é baseada em fatos reais mesmo. Uma música cristã, eu já vi a letra, coisa mais linda também. O que eu quero dizer aqui, gente? A gente está vivendo no momento de pandemia. Se você tem alguma pendência com seu pai, você que é pai e tem uma pendência com o seu pai, né? Você que é mulher também, qualquer um aqui, se você tem pendência com alguém, está em dívida com alguém em relação a sentimentos, a perdão, não espere, a vida é um sopro, irmãos. Essa doença está aí, né? O Covid mexeu totalmente com a nossa estrutura familiar também, né? Quem ele não uniu, ele separou nessa pandemia. Mas você não sabe, pode ser seu avô, sua avó, sua mãe. Às vezes, eu vi uma história de uma mulher que a mãe e a filha internaram, a mãe tinha mais probabilidade de morrer, a mãe não morreu, mas a filha, que tinha menos de 20 anos, saudável, morreu com Covid. Então, irmãos, vamos refletir isso, vamos resolver, não vamos ficar igual Davi e Absalão, que passaram-se 11 anos para voltarem a conversar. Vamos resolver nossas mágoas, nossas frustrações. Vamos aproveitar esse dia e não deixar ele bonito só nas redes sociais, mas realmente viver isso dentro dos nossos lares, amar os nossos pais, amar nossa família, nos unirmos mais. Amém? Glória a Deus, se coloque em pé. Vamos orar. Aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor nunca nos abandonou, sempre cuidou de nós, sempre esteve presente na luta, na alegria, nos nossos momentos mais tristes, o Senhor esteve conosco. E eu gostaria de pedir aqui, meu Pai, por cada vida presente, aquelas pessoas que estão tristes porque sentem raiva dos seus pais, aquelas pessoas que têm rancores guardados em seus corações, no mais profundo, no mais secreto.
Senhor, cura o espírito aqui, cura as feridas da alma, tira a tristeza. Ah, Senhor Jesus, o Senhor nos amou, o Senhor cuidou de nós também, morreu na cruz para nos salvar, levou para bem longe os nossos pecados, as nossas frustrações. Não deixe que o inimigo venha de volta e trazer tudo isso para as nossas vidas, mas que nós venhamos vencer no amor do Senhor, que nós venhamos vencer através da sua palavra, que nós venhamos vencer sentimentos que o mundo coloca dentro de nós, que nós venhamos ser mais que vencedores, que nós venhamos, Senhor, ser como Josué, que ensinando aquela geração nova, a quem eles queriam servir, se eram deuses ou o Deus verdadeiro. Josué, é como se ele tivesse batido no peito e falado: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloque homens assim aqui essa noite, Senhor, que façam essa declaração como Josué fez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Amém. Você pode dizer comigo que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Bem forte, hein? 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. De novo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bem alto para o inimigo ouvir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém, amados? Eu vou pedir para os irmãos se assentar um pouquinho, por favor. O louvor pode continuar tocando baixinho, hein? Hoje é o dia da ceia. Nós comemoramos a ceia no segundo domingo do mês. E não vou pregar aqui não, mas eu vou falar um pouquinho sobre a ceia. Hoje minha esposa me pegou de jeito e falou: sempre você fala o mesmo versículo, sempre a mesma... Eu falei: então vou mudar hoje. Então, qual o significado da Santa Ceia? A Santa Ceia, ela representa o sacrifício de Jesus por nós na cruz. E Jesus mandou tomar a ceia para lembrar que Ele fez por nós. Quem toma a ceia do Senhor está mostrando para o mundo que aceitou o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. Esse é o significado da ceia do Senhor. É fácil, então, esquecer os milagres de Jesus no cotidiano. A Santa Ceia é um momento de lembrar de novo que Ele morreu por cada um de nós. É um tempo para refletir, é um tempo de agradecer o seu sacrifício e colocar as coisas nas suas perspectivas, quer dizer, colocar as coisas em ordem. Agora, alguns versículos que falam sobre a ceia do Senhor. Quando nós vemos aqui em Lucas, capítulo 22, do verso 19 ao 20, fala: tomando o pão, deu graça, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramando em favor de vocês. Lucas, capítulo 22, do verso 19 ao 20, então fala sobre a ceia. Depois nós encontramos outro versículo da palavra de Deus, que está em Lucas, capítulo 11, verso 26. Depois nós encontramos outro versículo que está em Apocalipse 3, 20. Depois nós encontramos outro versículo que está registrado no livro de João 6, dos 53 ao 57, e João 6, 51, Lucas 13, do 29 ao 30, e 1 Coríntios 11, do 27 ao 30, e depois nós encontramos na palavra de Deus em 1 Coríntios 11, do 20 ao 22, encontramos em 1 Coríntios, capítulo 11, do 20 ao 22, e 1 Coríntios 10, 21, e 1 Coríntios 11, do 33 ao 34. Todos esses versículos falam sobre a ceia do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos a ceia de Gênesis e Apocalipse, certo? Agora, qual o símbolo da ceia do Senhor?
Então nós encontramos aqui o pão e nós fazemos com suco de uva. Naquela época que Jesus fazia era um vinho mosto, era um vinho não fermentado. Então o pão, Jesus disse que o pão simbolizava o seu corpo, que foi quebrado por nós na cruz. Ele sofreu muita dor, tudo isso por amor a nós. Ele sofreu a dor e nos movemos em nosso lugar. O vinho, ele representa a nova aliança entre você e Deus. No Velho Testamento, uma aliança era selada com o sacrifício, onde o sangue de um animal era derramado. O sangue de Jesus foi todo derramado quando morreu, e ao mesmo tempo pagou os nossos pecados, estabeleceu uma nova aliança entre nós e Deus. Está registrado em Lucas capítulo 22, 20, Lucas 22, 19 e 1 Coríntios 30, 26. Agora tem uma coisa muito interessante que eu quero explicar para vocês hoje, que eu já vou finalizar, não estou aqui pregando, só estou falando alguma coisa sobre a ceia, que quem pode tomar a ceia? Tá. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você pode tomar a ceia. É importante compreender o que Jesus fez por você. A ceia é para quem é salvo. Não tem sentido tomar se você não acredita ou se você ainda não aceitou Jesus, porque a ceia é para mostrar que você já aceitou Jesus. Tomar sem crer é desrespeitar Jesus. A Bíblia diz que é errado, por isso é importante examinar antes de tomar a ceia. Combinado? Explicado? Amém? Entenderam? Amor, fiz algo diferente, tá bom? Obrigado. Agora nós vamos participar da ceia. Não, esposa é bênção, gente. Você está pensando o quê? Quando você pensa que você vai folgar, ela fala assim: você já estudou? Você tem que falar algo diferente. Vai acostumando aí, viu? Você que está em casa também nos ouvindo, nos assistindo online, que está com o seu pão e o seu vinho preparado. A palavra do Senhor, já expliquei, então nós vamos orar agora, tá? Meu Deus e meu Pai, nós abençoamos, Pai, o pão e o vinho, porque sabemos o que ele representa. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo como ministro da Tua palavra, esse pão, esse suco de uva, do qual os irmãos vão participar, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Aqueles que forem participar da ceia, eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Os irmãos já vão estar passando e vão estar distribuindo. Teu sangue mostra minha lei a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz
de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai.